Olá, amigos do MEFA, sejam todos bem-vindos a esse nosso novo encontro. Iniciamos, no encontro passado, estudos sobre a lei de liberdade e hoje vamos dar continuidade a esse estudo. Mas antes disso, vamos fazer nosso momento de reflexão, nossa oração, se a minha gatinha deixar, que hoje ela está impossível, ela não quer deixar eu gravar a aula e ela só fica aqui em frente. Mas vamos levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer pelo dom da vida, por esse momento que a gente possa ter o discernimento necessário para ter a compreensão dessas palavras, desses ensinamentos tão belos que nos foi passado através dos Espíritos benfeitores. Que assim seja. Pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho de livre-arbítrio, dando lei da liberdade, livre-arbítrio e responsabilidade. Primeiro, vamos conceituar o que é livre-arbítrio. Aí eu vou trazer aqui um conceito da obra de Rodolfo Caligares, As Leis Morais. O que é livre-arbítrio? É a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Vocês estão vendo que a gata hoje ela tá complicando meu livre-arbítrio hoje. Eu já desci ela, parei ela, mas ela não para de vir. Então o livre-arbítrio é essa faculdade, esse poder que nós temos de escolha. A doutrina espírita, evidentemente, trata do livre-arbítrio, por mais de uma vez. Fala muito de livre-arbítrio, a doutrina espírita. Aliás, vocês irão encontrar sobre o livre-arbítrio no Livro dos Espíritos, nas questões 843 a 849. Vamos tratar também de algumas dessas questões hoje. A questão 843 diz o seguinte: foi indagado, aos espíritos benfeitores: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Eles responderam: pois quem tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então nós vimos no encontro passado, que nós temos a liberdade de pensar e também temos a liberdade para obrar, ou seja, para os nossos atos. Então o homem tem, sim, o livre-arbítrio. Tá? O livre-arbítrio, ele é... os estudos que a gente fez, ele trata que ele está atrelado ao direito natural de liberdade, que está atrelado ao de responsabilidade. Então, quanto mais livre-arbítrio tem o indivíduo, mais responsável ele é. Entendeu? Então, evidentemente, pessoal, quanto mais liberdade de realizar atos, mais responsabilidade nós teremos em razão desses atos praticados. Desse modo, o ser humano, nós somos responsáveis em dosar nossos atos, E evidentemente que esse livre-arbítrio nosso, ele começa a ser nocivo a partir de onde ele começa a atrapalhar o próximo, Então o exercício da liberdade, ele termina onde começa o do próximo, Então, em razão dessa lei da liberdade, nós temos o livre-arbítrio de realizar nossos atos. Agora, os atos que nós temos que realizar são aqueles, primeiro, daquele ensinamento de Jesus, não fazer aos outros o que não querem que façam conosco, Então, nosso livre-arbítrio, usado de bom senso, a nossa liberdade vai até a partir do momento que nós não começamos a atrapalhar a liberdade do nosso irmão. E o livre-arbítrio, Deus nos concedeu ele como um instrumento de felicidade, A gente buscar através do livre-arbítrio essa felicidade, Utilizar de sabedoria nas escolhas, para alcançar essa felicidade. Mas tudo bem, então, nessa momento reencarnatório, a gente goza de livre-arbítrio desde o nascimento? Foi uma questão também interessante que foi apresentada aos espíritos. Está lá na questão 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades,
estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que é necessário. Então, a criança, né, ela tem menos livre-arbítrio, né? Porque a gente está em desenvolvimento. Então, é menos responsável pelos seus atos. Já o adulto, ele é considerado responsável, né? Porque ele já tem todas as faculdades orgânicas e psíquicas. E a gente pode imaginar também as pessoas que eventualmente, já na fase adulta, mas tem alguma limitação, elas têm um livre-arbítrio reduzido, né? Então, nossos irmãos que estão aqui através de projeto kármico com alguma... eu não, até estou tentando aqui achar a palavra para não cometer uma gafe, né? Hoje as palavras mudaram para se referir a essas pessoas, né? Que tem essa capacidade, muitas vezes, para nossos olhos, né? Reduzida, mas tem algumas pessoas que têm uma limitação muito grande, né? Seja física, seja psíquica, às vezes por nascimento ou por um acidente. Então, claro que nesse momento ali fica reduzido o livre-arbítrio, tá? A doutrina também nos ensina que o livre-arbítrio também ele é um processo de amadurecimento espiritual, tá? E isso é gradual e é realizado é subordinado à lei do esforço, né? Então, o nosso progresso também, consequentemente, possibilita o progresso do nosso livre-arbítrio. Tá ok? Outra questão também interessante é a questão da análise, né, do livre-arbítrio com as nossas predisposições instintivas, que é isso que eu estou, né, falando aqui um pouquinho do amadurecimento. A questão 845 foi feita seguindo indagações aos espíritos benfeitores. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este ou mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essa disposição. Não há, porém, arrastamento irresistível. Uma vez que se tem a vontade de existir, lembrai-vos do que querer é poder. Então aqui a questão é a seguinte, tá, mas tudo bem, você tem o livre-arbítrio, mas você também tem essas predisposições instintivas, principalmente em razão, né, que está vindo de outras encarnações. Mas essa predisposição instintiva, ela não é irresistível. Então, o esforço nosso, né, em através do nosso livre-arbítrio não cometer os atos que instintivamente a gente tem uma predisposição, é uma vitória com certeza, né? Então, essa não é uma justificativa plausível que a gente possa usar, mas, né, ele é assim, isso é do instinto dele. Não, ele tem que buscar, ele digo nós, né, temos que buscar engrandecimento moral, né, e se resistir a essas predisposições. Outra questão importante, pessoal, é a relação entre livre-arbítrio e responsabilidade, tá? Isso daí também é um ponto bastante importante, né? Porque o direito natural de liberdade está atrelado ao de responsabilidade. E aqui eu vou pedir licença para ler duas partes, uma da obra do Francisco Cândido Xavier, o Consolador, e a outra parte da obra do Leon Denis, O Problema do Ser, que trata um pouquinho dessa relação entre livre-arbítrio e responsabilidade. O espírito que, de algum modo, já armazenou certos valores educativos é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade, junto de outros seres em provação rude ou em busca de conhecimento para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e deve retribuir a confiança espiritual que lhe foi deferida. Os que educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha essencial de seus subordinados, ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Então aqui o Francisco Xavier, na obra O Consolador, né, está tratando
dessa questão da responsabilidade com o livre-arbítrio, né? Então, a partir do momento que você encarna em condições que você tenha uma possibilidade maior de exercer o livre-arbítrio, tudo de propagar o bem, a sua responsabilidade em fazê-lo também é grande. Já Leon Denis nos fala o seguinte: liberdade que a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem quem faz sua dignidade e moralidade. A liberdade, a responsabilidade são correlativas ao ser e aumentam com sua elevação. Então, quanto maior a nossa liberdade, maior a nossa evolução e maior. Aí, assim, o exercício do livre-arbítrio se torna mais importante, porque a gente tem que ser mais responsável a exercê-lo. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Então a consciência serve, né, sempre como um guia importante. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo na coletividade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Então pode ver que há uma relação entre o livre-arbítrio e a responsabilidade. E para a gente finalizar, esse tema é menor, né? Mas a gente, se entrar em outro, acaba a aula ficando muito extensa. É uma questão aqui que depois você convida a todos, tá, a lerem as questões 843 a 850, que falam do livre-arbítrio. Mas aqui eu quero dar uma lidinha na questão 848, porque ela está muito ligada à nossa realidade hoje, né, em razão dos vícios que nos circundam aí, que estamos sujeitos. Não só esse que está tratando, mas de vários outros, serve como parâmetro. Servirá de escusa, ou seja, de desculpa, os atos reprováveis a ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais. Então, aquela história, eu estava bêbado, eu estava usuário de droga, ou eu estava, né? Vai colocando aí os porquês a pessoa realiza um ato e depois se justifica. Então, os espíritos foram perguntados: servirá de desculpa os atos reprováveis a ser devido à embriaguez, aos de drogas, a outros vícios, a aberração das faculdades intelectuais? Os espíritos responderam: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutais, em vez de uma falta, comete duas. Então, se a gente comete um ato reprovável e ainda quer se justificar com base na embriaguez ou outra opção que nos levou àquela condição, a gente está cometendo duas faltas. E isso não é desculpa, fato é esse. Beleza, pessoal? Então nós temos, né, livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele nos traz essa faculdade, né, do indivíduo dominar a conduta dele, tá? O homem, se ele tem a liberdade de pensar, tem a liberdade também de realizar atos. E esse livre-arbítrio, que é um direito natural, está atrelado à responsabilidade. Então, quanto maior nosso livre-arbítrio, maior nossa responsabilidade pelos nossos próprios atos. E para a gente finalizar o encontro de hoje, vou ler uma passagem aqui de Jesus Atualidade, quando João de Anjos fala de Jesus e responsabilidade. Já que tem correlação com o nosso tema de hoje, né? Como pastor de almas, Jesus fez-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. Em contrapartida, doou-se até o holocausto, não fosse sua vida ao nosso lado, em si mesma, um grande e estoico sacrifício de amor. Não obstante, conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade, que os capacita para as realizações relevantes. Dever da responsabilidade. Para conhecer a alma humana em sua realidade plena, identificava nela as nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Porque o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, nela se comprazendo, anestesia-se
no infortúnio em que permanece em certo agrado, embora demonstre desconforto e felicidade. Desse modo, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, conhecendo-lhes a causa dos pesares, após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não as retornasse os erros, a fim que não lhes acontecesse nada pior. Então, Jesus nos chamou para essa responsabilidade, que a gente, né, tem o livre-arbítrio. Ao exercer o livre-arbítrio, nós devemos exercê-lo com responsabilidade, né, respeitando essa máxima, né, de dosar esse limite desse livre-arbítrio, porque onde termina a nossa liberdade começa a do próximo. Beleza? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana e continuem os estudos, tá? Frequentem as casas espíritas que já estão trabalhando, se mantenham conectados com sempre pensamentos grandiosos, né? A vida nossa não é fácil, a gente vem vivendo um momento bastante conturbado, né? Passamos por uma pandemia, muitas doenças, muita depressão, muito suicídio a gente tem visto, infelizmente. Mas vamos nos manter forte, nos abraçarmos como comunidade e lá na frente as coisas irão melhorar. Um abraço a todos.